Vamos fazer a leitura de apenas um versículo em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Aleluia, eu creio que Deus tem uma palavra para a tua vida aqui neste lugar. Diz-nos assim a palavra do Senhor: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, nós oramos a Ti mais uma vez. Te rendemos honras, glórias e louvores, porque Tu estás aqui. Deus, tudo que nós fizemos aqui esta noite foi para o louvor da Tua glória. Cada palavra de adoração, cada louvor entoado, tudo foi para que o Teu nome seja glorificado aqui nesta casa. Mas agora a Tua igreja cerca a Tua palavra com um coração aberto para receber tudo quanto da Tua parte nos for enviado. Então o desejo do nosso coração e o pedido que fazemos é: fala conosco, encha este lugar com o som da Tua voz, e que nenhum crente aqui esta noite possa sair desta casa sem ser alcançado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração. Amém e amém. Pode se assentar, adorando ao Senhor esta noite. Meus irmãos, nós, desde quando soubemos que eu estaria aqui ministrando a palavra, o Senhor colocou em meu coração algo, e eu confesso que tentei evitar este texto e esta palavra. Procurei a semana inteira, desde que o pastor Edson me comunicou que estaria ministrando, um outro texto, um outro tema, e relutei até hoje a respeito do que o Senhor propôs ao meu coração. Mas eu tenho uma mania de não conseguir desobedecer a voz do Espírito Santo. E essa noite Ele falou tão forte ao meu coração, e eu tenho convicção de que o Senhor vai falar contigo. O escritor aos Hebreus traz uma visão acerca daquele que nos fez promessas, mostrando acerca da sua fidelidade. É interessante a gente parar para pensar que o Deus que nós servimos, diz-nos a palavra que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele diz acerca de si mesmo que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. A palavra diz que Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra nos revela que nele não há sequer uma sombra de variação. E o escritor aos Hebreus diz que nós devemos nos apegar à esperança daquilo que professamos, ou daquilo que cremos, ou daquilo que temos a convicção, porque aquele que nos fez a promessa é fiel. O escritor está falando de um tema específico, e uma das razões de eu ter tentado fugir desse texto é que a minha postura no momento de pregar é mais de utilizar sermões expositivos, é a minha forma, é a forma que eu me sinto mais à vontade ministrando a palavra. E vai ser um pouco diferente nesta noite.
Eu estava pensando acerca disso, porque a palavra de Deus tem milhares de promessas. Algumas já se cumpriram, outras se cumprem todos os dias na vida daqueles que servem ao Senhor, e outras nós ainda aguardamos. Mas o Senhor colocou em meu coração 3 promessas, que eu quero destacar aqui com a igreja, para que nós possamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. A primeira delas é a promessa de redenção. Não é muito o meu perfil, mas diga comigo, promessa de redenção. A palavra de Deus nos diz que Deus cria o homem em perfeição. Imprime no homem, na sua criatura, a sua imagem, por tê-lo feito conforme a sua semelhança. Mas o mesmo livro de Gênesis nos mostra que depois de ceder à tentação e desobedecer ao Senhor, este vínculo que sustentava a inocência do homem foi quebrado, foi rompido pelo pecado. A palavra de Deus nos diz que um dado momento Deus vai ao jardim, porque era o hábito. A palavra nos conta que todos os dias, na viração do dia, o Senhor ia ao jardim para se encontrar com Adão. Eu fico pensando sobre isso às vezes e imaginando o quão privilegiado era aquele homem, que tinha um horário registrado na agenda de Deus para se encontrar com Ele todos os dias. Qualquer sentimento controverso, o psicólogo de Adão era o próprio Deus. Qualquer situação que ele tivesse dificuldade de lidar, aquele que aconselhava era o próprio Deus. Mas naquele dia Deus chega e o homem não está no local habitual. E Deus chama Adão. Aonde você está, Adão? Como se fosse possível se esconder do olhar do Senhor. O texto nos diz que Adão se apresenta e diz: Senhor, eu estou aqui. E ele diz: Adão, por que é que você está coberto? E ele diz: Senhor, porque nós nos escondemos porque estávamos nus. E como é que você sabia que estava nu? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu aprendi que o Senhor fez pessoalmente um único casamento, que foi o de Adão e Eva. E já deu errado, porque no primeiro problema que teve, Adão colocou a culpa em Deus. Senhor, eu pequei por causa da mulher que o Senhor me deu. Ou seja, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, estava tudo certo. Mas o fato é que depois de registrada a queda, nos diz a palavra que Deus começa a sentenciar as 3 personagens dessa situação. Ao homem, Deus determina que ele seria expulso do jardim, teria que comer do suor do teu rosto, a terra não frutificaria com facilidade, mas ele teria que lavrar a terra para que tivesse aquilo que comer. A mulher, ele determina que ela seria submissa ao seu marido, determina que ela daria luz com dores de parto. Mas o que eu quero me apegar aqui é o momento em que Deus olha para a serpente, aquele que era a simbologia do inimigo das nossas almas neste texto. E ele diz: da semente da mulher nascerá um que vai lhe esmagar a cabeça. Neste momento era o nosso Deus deixando claro
para aquele contexto, e para que Satanás soubesse de forma inequívoca. Era como se Deus estivesse dizendo para ele: você pensa que logrou êxito em destruir aquilo que eu criei, em romper o meu relacionamento com o homem que eu criei com as minhas próprias mãos, mas eu quero te dizer que este não é o fim, é o começo de uma história, porque da semente da mulher eu vou suscitar alguém que vai triunfar sobre você. Promessa de redenção. Caiu, manchou, mas não é assim que vai terminar. O tempo se passa, e nós encontramos o profeta Isaías, no capítulo 53, remontando aquilo que Deus havia prometido há milhares de anos atrás, quando ele diz: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço forte do Senhor, porque foi subindo perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha nem parecer nem formosura, e beleza alguma havia nele para o que desejássemos. Era desprezado, homem de dores, experimentado nos trabalhos, mas ele levou sobre si o pecado de nós todos. E o profeta continua dizendo: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Era o Senhor, através do profeta, remontando ao fato de que não havia esquecido, que havia algo no seu plano, havia algo no seu projeto. Tempos mais tarde, o nosso Mestre Jesus Cristo, depois de desempenhar o seu ministério por cerca de 3 anos e meio sobre essa terra, é preso, é julgado, é condenado, e começa a se cumprir o texto, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A palavra diz que foi colocada uma pesada cruz nos seus ombros, e ele arrasta aquela cruz pelas ruas de Jerusalém, até a saída da cidade, porque a crucificação não acontecia dentro de Jerusalém. Como se não bastasse arrastar por toda a cidade aquela cruz, ao atravessar os portões, ele ainda precisa subir um monte com aquela cruz. E a palavra nos diz que lá no alto do Gólgota, ele é crucificado. Pregos atravessam as suas mãos, pregos atravessam os seus pés, uma coroa de espinhos é posta sobre a sua cabeça, e o sangue inocente de Jesus Cristo é derramado por mim e por você. A palavra de Deus nos diz que o Senhor brada em alta voz naquela cruz, dizendo: Pai, tudo está consumado. Era Jesus dizendo, e ficando registrado para a humanidade, ao passo que eu estou aqui repetindo as palavras dele esta noite. Ele estava dizendo como se estivesse nos lembrando: olha, meu pai lá no Éden fez uma promessa de que o mal não o venceria, mas que alguém triunfaria sobre o adversário. E eu estou dizendo: Pai, eu acabo de completar, de concretizar aquilo que o Senhor prometeu. Tudo está consumado. O homem que o pecado afastou de ti, eu estou comprando de volta com o meu sangue inocente. Sabe o que acontece, meu irmão? Sabe o que acontece? E é importante que a gente se lembre disso. A tua presença aqui
foi por graça, mas de nenhum modo foi de graça. Custou o preço de sangue, e um sangue que nada devia, o sangue inocente de Jesus Cristo. Sabe o que acontece? Eu já tive a oportunidade de conversar com muita gente que dizia: pastor, eu sinto que eu não tenho valor. Hoje foi cantado aqui: quero que valorize o que você tem. Não há nada mais precioso do que você, meu irmão. Você vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O preço pago para que você estivesse aqui hoje adorando ao Senhor foi a dor, o sofrimento, a vida do Filho unigênito do Pai. Mas a palavra diz que quando Ele expira, houve trevas sobre a terra, as rochas tremeram, a ponto de mortos ressuscitarem, saírem dos sepulcros e entrarem na cidade. Mas nos narra o texto de Mateus, dizendo que o véu que havia no templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi vendido de alto a baixo, numa mensagem para a humanidade, dizendo: não há mais separação, vocês podem se achegar novamente a mim, porque a promessa de redenção está cumprida. É por isso que você pode sentir esta presença gostosa do Espírito Santo aqui nessa casa, esta noite. É por isso que o mover da presença dele aqui é real. É por isso que você pode derramar lágrimas aos pés de Jesus Cristo em adoração. É por isso que ele te renova, coloca línguas espirituais na tua boca. É por isso que este lugar é tomado pela presença. Pela presença. Deus está neste lugar. Isso aí é presença. Mas Ele ainda nos deixou uma segunda promessa. Diga comigo: promessa de poder. É interessante que sempre as pessoas que servem ao Senhor, os crentes, foram por muitos e muitos anos taxados como um povinho pequeno, fraco, como uma minoria. Realidade que já se inverteu, pelo menos no que se trata de números. Somos uma igreja grande, poderosa. Somos uma igreja que não tem do que se envergonhar. Saímos pelas ruas com a Bíblia na mão e não temos mais que ouvir chacota de ninguém, porque o Senhor nos colocou numa posição de respeito. Mas o poder do qual eu estou falando não é exatamente neste sentido. Livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28 a seguir, o profeta diz: nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É interessante que o próprio Jesus, enquanto aqui estava, já no finalzinho do teu ministério, Lucas 24:49, diz: eu enviarei sobre vós a promessa do meu Pai, fiquem em Jerusalém. Em João 14:16 ele diz: eu enviarei para vocês outro Consolador, o Espírito Santo. Aleluia. Em Atos capítulo 1 ele diz: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Atos capítulo 2, aqueles crentes estavam ali reunidos,
poucos. Naquele momento era sim uma minoria, era aos olhos de todo mundo um povinho, mas nos diz a palavra que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se do céu um som como o de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas, as quais pousavam sobre cada um deles, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E foram todos, e foram todos, e foram todos, e foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. Havia uma festa em Jerusalém. As pessoas vendo aquele movimento se assustam. Alguém se levanta e diz: será que eles já estão bêbados a essa hora da manhã? Já encheram a cara de vinho? Quando de repente Pedro, cheio do ímpeto do Espírito de Deus, se levanta e diz: não, nós não estamos embriagados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa que Deus fez através do profeta Joel. Ele disse que derramaria o Espírito sobre toda a carne, e Ele começou a derramar aqui sobre nós hoje. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês: esta promessa é para nós, essa promessa é para vocês, é para os que estão perto, é para os que estão longe. Ei, a promessa não parou em Jerusalém, a promessa chegou até em São José. E eu posso te dizer: essa promessa é para a tua vida, é para a tua vida, é para a tua vida. A promessa de poder sobre este lugar. Quantos não são batizados no Espírito Santo aqui? Deixa eu ver uma coisa. Quantos não são? Não se envergonhem. Quantos desejam ser batizados no Espírito Santo? Levante a mão assim, deixa eu ver. O Espírito Santo está neste lugar. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus que derramou do seu Espírito em Atos 2. Não é outro, não é outro, não é outro. Pode ser esta noite em que o Espírito Santo vai se derramar sobre a tua vida e vai te encher. Quem sabe ainda hoje você vai sair daqui falando em outras línguas. Quem sabe ainda hoje você vai sair daqui tomado pelo Espírito Santo de Deus. A promessa é para esta igreja, a promessa é para este tempo. Se você deseja, eu ministro sobre a tua vida. Há de chegar sobre ti a promessa de poder, e o Espírito de Deus vai lhe encher. Mas eu ainda quero dizer que tem uma terceira promessa. Diga comigo: promessa de vida eterna. Se nós estamos aqui por outra razão que não alcançar a promessa de vida eterna, estamos aqui pela razão errada. Nós recebemos a promessa de que o Senhor Jesus, aquele mesmo que eu narrei a crucificação e morte, e que ressuscitou ao terceiro dia, voltaria para buscar o seu povo. Evangelho de João, capítulo 14, ele registra essa promessa quando diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar,
eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Jesus está dizendo assim: olha, eu estou indo, mas vai chegar um momento em que eu vou voltar, porque eu quero ter vocês comigo, para mim, pertinho de mim, a ponto de onde quer que eu vá, vocês possam ir comigo também. E eu não consigo ler esse texto, irmão Maurício, sem pensar em Jesus na glória com a sua igreja, acompanhado da igreja universal de todos os tempos. E Jesus de repente se levanta do trono e a igreja se levanta junto. Jesus diz: Pai, vou dar uma volta em torno do rio da vida. E a igreja diz: pois nós vamos com o Senhor. Eu imagino Jesus caminhando pelas ruas de ouro e a igreja caminhando junto. Eu imagino o Senhor assentado à sombra da árvore da vida e a igreja lá assentada pertinho de Jesus. Aonde quer que eu esteja, estejais vós também. Eu vou fazer menção de uma promessa nesse sentido, que está registrada no Antigo Testamento e outra no Novo. E prometo que vou concluir e devolver a palavra a quem de direito. O Maurício, quando foi ministrar as ofertas, fez menção do Salmo de número 24. Ele foi até certo ponto. Eu vou usar o ponto a seguir. Mas em resumo, o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. E ele vai avançando. E ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é puro de mãos, limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E aqui eu preciso fazer uma pausa e abrir um parênteses explicativo para dizer que Jesus morreu, ressuscitou, passou cerca de 40 dias com seus discípulos. E a palavra nos diz que depois deste período, no meio dos discípulos, ele foi assunto aos céus. E a palavra nos diz que os discípulos ficaram olhando, atônitos, Jesus Cristo subir, até desaparecer entre as nuvens. E eu imagino eles pensando: como é que vai ser agora sem Ele? Como é que nós vamos agora avançar sem o nosso Jesus? De repente, um ser enviado dos céus aparece e diz: varões dos galileus, por que é que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, em breve Ele voltará. E por que é que eu fiz menção desta passagem? Porque eu acredito de forma concisa de que o restante do Salmo 24 tem tudo a ver com este momento. Eu imagino Jesus sendo levado aos céus, e quando ele se aproxima dos portões celestiais, uma miríade de anjos diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. De um lado, Jesus vai se aproximando e alguém pergunta: quem é este Rei da Glória? E enquanto ele entra, eu imagino o coral angelical dizendo: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. Mas diga para alguém que está aí perto de você: Ele subiu. Mas diga com convicção: Ele subiu, mas Ele vai descer de lá de novo. A diferença é que da segunda vez Ele não vai voltar sozinho. E aí agora eu imagino Jesus
conduzindo a igreja, se aproximando dos portões celestiais, e a cena se repete. Eu imagino o coral de anjos dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Só que dessa vez eu vou estar lá. Eu creio que você também vai estar lá, e nós vamos ajudar o coral angelical a dizer: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Essa precisa ser a tua esperança, amado. Essa precisa ser a tua esperança. Se você entra em um culto como esse e não está aguardando Jesus para hoje, para já, conceitos precisam ser revistos na tua vida. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 53, ele diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, porque convém que isto que é mortal se revista de imortalidade, e isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E quando o que é mortal se revestir de imortalidade, e o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, cumprir-se-á então a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, por essa razão, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Alegra o meu coração, pastor Edson, ver que a AD São José é composta de crentes que, assim como eu, não conseguem ouvir falar que Jesus está voltando sem que o coração pulse de alegria. Me alegra saber que aqui tem um povo que tem condição de abrir a boca e dizer: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Isso pode se alegrar. As lágrimas que você está derramando são o Espírito de Deus testificando dentro de você. Há um lugar para você reservado na glória. Só se alegra com a mensagem do arrebatamento crente que tem convicção de que o nome está escrito no livro da vida. É que a gente se envolve com tantas coisas, leva a vida no automático: trabalho, estudo, ministério, família, cultos, e o tempo vai passando, e a gente não para de vez em quando para pensar que cada dia que passa, nós estamos mais perto do grande dia do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus.